Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Ziggurat. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial no setor da construção, como a IA está revolucionando o setor. E a gente tem um convidado especial, que é o Thomas Takeuchi. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou arquiteta urbanista e sou gerente de relações institucionais aqui da Ziggurat. E quem está chegando agora e não conhece muito bem a Ziggurat, a gente é um instituto de tecnologia com mais de 20 anos no mercado e a gente é especialista em formações de masters e cursos de aperfeiçoamento para as áreas de arquitetura, engenharia e gestão de tecnologia. A gente tem base aqui em Barcelona, mas a nossa comunidade ela é global, com mais de 120 nacionalidades espalhadas por todo o mundo. E eu convido agora a Carla Calil, ela é a nossa Team Manager aqui de admissões, que ela vai comentar um pouquinho sobre o nosso curso de aperfeiçoamento em IA, que é um oferecimento dessa Masterclass de hoje. Oi, Carla, bem-vinda. Boa tarde, Rê, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Bom, aqui eu comento um pouquinho a respeito desse nosso curso de inteligência artificial aplicada à construção, né? Como a Renata já comentou anteriormente, a Ziggurat, ela possui, né, dá segmento tanto em masters, né, formações de 12 meses, como em cursos de curta duração, né, que seria o caso desse curso. É um curso com a duração de 4 meses, tá? Ele vai ter início agora no dia 22 de abril. São 16 créditos europeus, né, que quando a gente converte isso em horas para o Brasil, é um curso de 400 horas. Tá? E no final, os alunos têm um diploma emitido pela Ziggurat como um curso de especialização, tá? Basicamente, aqui tem a parte do conteúdo, né? Durante esses 4 meses, o curso é desenvolvido nesses 4 blocos, né? O primeiro tem os fundamentos da inteligência artificial, né? Aqui a gente também vai entrar na fase do design, com ferramentas aplicadas ao design. O módulo 2 é a integração da IA na fase do projeto, né? Aqui, então, com a aplicabilidade do BIM, na parte de gestão de canteiros, automação, gêmeos digitais, né? O módulo 3, IA na fase da construção, né? Então, a gente vai no diagnóstico, estruturas, a operação e manutenção. E o módulo 4, que seria o TFC, que é o trabalho final do curso, na verdade, ele vai ser desenvolvido a partir do módulo 2, né? Os alunos farão duplas ou trios, e eles vão, na verdade, escolher um dos temas, tá? Aqui a gente não mostra todos os temas, mas quem tiver interesse, a gente pode ali, né, oferece o QR Code e vai receber um material. Mas basicamente o aluno vai escolher um desses temas para estar realizando esse TFC, que é um pseudo paper, tá? Então, resumidamente, seria isso a parte do conteúdo. O próximo slide, Rê, na verdade, acho que a gente só comenta, né, um pouco da parte da inteligência artificial, a nossa rede global, né, todo o desenvolvimento das habilidades das ferramentas IA. Aqui a gente está comentando um pouquinho do que o aluno vai ter, né, o porquê também escolher a Ziggurat como instituição de ensino, né, a inteligência artificial aplicada na prática. Um grande diferencial de todos os nossos cursos é realmente a prática na formação, né? Existe uma parte teórica, mas os alunos estarão sempre, né, desenvolvendo esses trabalhos práticos, tá? Então a gente realmente prepara, né, para o mercado. E Não foi? Já não. passei. Acompanhamento Ainda não personalizado? aparece para gente. Aqui, acompanhamento personalizado. Tá, por quê? A nossa formação é online síncrona, né? Então, são aulas ao vivo que os alunos terão semanalmente, tá? A formação acontece dentro de um campus virtual. As aulas são ao vivo e acontecerão 2 vezes por semana. Tá, nessa edição normalmente às segundas e quartas, desculpa. A gente também sempre tenta colocar num período noturno para que, né, todos os profissionais, né, os alunos normalmente já estão ali no mercado de trabalho, possam acompanhar. Se não puder acompanhar, depois o conteúdo é gravado, ativado dentro do Canvas e lá mantido até o final do curso, né? Então, o aluno pode assistir a qualquer momento, não tem essa obrigatoriedade de estar assistindo a aula ao vivo, mas a gente sempre aconselha, até porque o curso também oferece um networking profissional, né?
pode tirar dúvidas ao vivo também. Existe, de qualquer forma, um fórum técnico também dentro do Canvas, que é o canal de comunicação entre os alunos e professores. Enfim, tem todo um acompanhamento, inclusive de uma tutora que dá o suporte para o aluno durante todo o período, né, que são esses 4 meses. E aqui a gente comenta um pouco, né, das oportunidades que impulsionam a carreira. Realmente é uma formação e é uma titulação que abre portas. A Zigurate é uma instituição mundialmente reconhecida, né? Inclusive é uma instituição referência em BIM a nível mundial. Tá? Hoje, muitas empresas no Brasil, elas já colocam como exigência para a candidatura, né? Seja de BIM, enfim, né? Que tenha, né? Que o aluno tenha um diploma emitido pela Zigurate, tá? E é basicamente isso. Eu falei um pouquinho a mais, mas caso, né, vocês tenham interesse em estar recebendo maiores informações do curso, a gente marca uma breve reunião de assessoramento, tá? É breve mesmo, né? Até para não tomar um tempo, mas a gente passa detalhadamente todas as informações, também passa a questão do investimento, tudo isso a gente passa dentro dessa reunião, né? Que você pode ali escanear o QR Code e teremos um grande prazer em, né, estar passando as informações, estar atendendo todos vocês, tá bom? Obrigada. Agora eu deixo com a Renata. Uma boa masterclass. Tchau, tchau. Obrigada, Carla. Daqui a pouquinho eu vou deixar também o link no nosso chat para quem quiser entrar e ver um pouco mais sobre o nosso curso e pedir mais informações. E agora vamos começar a masterclass, como a inteligência artificial está revolucionando o setor da construção civil com Thomas Takeuchi. O Thomas, ele é arquiteto, ele é cofundador e CEO da Arquigen e também ele é professor do curso em IA aplicada à construção da Zigurat. Thomas, bem-vindo. Passo a palavra para você. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, Renata, Carla e todo o pessoal da Zigurate para apresentar um pouco dessa masterclass. É um tema que me interessa muito, até para poder expor que coisas muito legais de tecnologia de ponta estão sendo criadas aqui no Brasil, aqui no nosso país. Então, eu gostaria, uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar com vocês é aplicações práticas mesmo, não apenas a tecnologia por si só. Então, a ideia é explanar um pouco do que a gente está desenvolvendo, o que a gente está fazendo hoje em dia nesse universo. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar minha tela. Enquanto isso, aproveito para dizer que quem quiser ir deixando as dúvidas ao longo da masterclass, perguntas, curiosidades, o Thomas vai responder a elas no final da masterclass. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então vamos lá. Como a Renata já disse, eu sou um dos cofundadores aqui de uma startup chamada Arquigen e o atual CEO dela. E para quem não conhece, a Arquigen ela é uma startup do setor, obviamente, da construção civil. E como o próprio nome já insinua, nós propomos ali uma solução de arquitetura generativa, né? E o que é isso, né? Acho que antes de falar em detalhes o que nós fazemos, é um pouco olhar para trás e ver o jeito de se fazer, especificamente projetos de arquitetura e engenharia da forma tradicional. Geralmente eles não são lineares, eles exigem muitas interações, vai e voltas, e acaba se consumindo um tempo danado, né, com todo esse processo. Então é sempre muito interativo. Você faz sempre você faz um primeiro traço, você pensa um pouco a respeito, tem novas ideias, faz um novo traço, apaga o anterior e assim vai revisando inúmeras e inúmeras vezes. E será que nós conseguimos, dessa forma, atender às pressões que o mercado do dia a dia de trabalho nos impõe? Assim, né, o cenário ideal, eu lembro isso quando eu era estudante na faculdade, eu adorava fazer concurso, a gente tinha um certo tempo maior para pensar em opções, para testar cenários, para esboçar ali no papel manteiga. Só que quando a gente entra no dia a dia de trabalho, eu vou falar muito especificamente do setor da construção civil e da incorporação, que os prazos são muito pressionados, os arquitetos ali têm um volume gigantesco de demandas para fazer estudos, por exemplo, e depois até para detalhamento. No final do dia, as áreas ficam muito estressadas, né? E eu consigo explicar da parte de mercado o seguinte: se por um lado, quem demanda esses estudos, que geralmente é o pessoal de novos negócios ou geralmente o pessoal de prospecção, é, acha que demora demais para se fazer um projeto de arquitetura,
Por outro, os arquitetos estão sempre ali fazendo hora extra, às vezes até trabalhando de final de semana para conseguir dar conta de entregar todos esses projetos, né? Será que a gente consegue pensar numa maneira mais eficiente? Será que a gente consegue dedicar menos tempo nosso em trabalhos operacionais e braçais e mais em situações, em pensamentos estratégicos? É muito nessa problemática que a Arquigen ela começou a se consolidar e a buscar ajudar o mercado de alguma forma. E daí que vem a Arquigen com a proposta de arquitetura generativa. Nosso principal ponto é automatizar as coisas que sejam manuais e as coisas que sejam muito burocráticas e liberar tempo dos profissionais de arquitetura para pensar outras qualidades, para pensar outras premissas de arquitetura, para fazer eventualmente a máquina evoluir, para conseguir dar vazão ali da produção sem se esgotar fazendo o trim offset no CAD o mais rápido possível. E com isso veio a ideia, isso daí na verdade não é de agora, a Arquigen ela já existe como empresa desde 2020, mas como ideia, né, e na cabeça minha e do Alex, um dos cofundadores, a gente já vem estudando esse conceito de arquitetura generativa pelo menos desde 2019. Mas qual que a ideia por trás disso é simplesmente fazer uma máquina. Será que a gente consegue fazer uma máquina aprender a produzir arquitetura em certo grau ou medida? E aí que eu já esclareço, pelo menos da experiência que nós tivemos construindo essa tecnologia até hoje, já são ali 5 anos trabalhando com isso, é que nós não imaginamos que uma IA, seja ela qual for, ela vai fazer ali uma obra de arte, ela não vai ganhar um Pritzker, ela não vai fazer a sua casa de campo, a sua casa na praia. Mas existem alguns nichos onde a produção de arquitetura ela é muito padronizada. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, do varejo, que existe ali você precisa seguir um padrão de se fazer projetos para garantir constância de identidade na marca, e também no setor da construção civil, não na parte da fachada, mas pelo menos na fase de estudo preliminar e implantação. No final do dia, o que você precisa ver é se cabe ou se não cabe, se as coisas param em pé, se a gente está respeitando as restrições urbanísticas e tudo mais. E é meio que isso. E aí, nesse momento, aí sim a gente consegue encontrar oportunidades de fazer uma máquina aprender um contexto que é um contexto mais simplificado do que esse que eu falei, tipo, sei lá, construir um centro cultural. E a gente vem, então, desde então, construindo algoritmos que conseguem, de certa forma, replicar a produção arquitetônica de uma pessoa até certo nível, né? E o que a gente conseguiu com isso foi umas coisas bastante impressionantes, assim. E aí eu vou dar Isso aqui é um caso, eu não posso falar nomes, mas de uma empresa, de uma instituição financeira bastante conhecida aqui no Brasil, que levava por média, do jeito tradicional, para fazer um primeiro anteprojeto, 28 dias com uma única opção. Quando a gente rodou no sistema e simulou, isso inclusive ainda em fase de POC, nós conseguimos reduzir esses 28 dias para apenas um dia, e desse um dia a gente conseguiu gerar também, ao mesmo tempo, 28 projetos que foram considerados aprovados pelo time técnico. E aí vale dizer que esses 28 dias por projeto para essa instituição financeira, que eventualmente tem que pagar aditivos contratuais para os seus prestadores de serviços por excesso de revisão, isso vira um prejuízo para eles de mais de 30 milhões por ano. Então, você conseguir reduzir esse tempo de produção de projeto, reduzir o número de revisões e gerar mais opções de avaliação, você impacta diretamente na economia desse valor. E aí já começa a dar indícios de como é que, na prática, a gente consegue ver a IA retornando valores monetários a partir da sua utilização. E como que a gente faz isso, né? Da onde que nasce tudo isso? A Arquigen ela foca fundamentalmente em um problema bastante simples conceitualmente, né? Que é o seguinte: será que nós conseguimos fazer uma máquina organizar um espaço com um conjunto de objetos seguindo um conjunto de regras? No fundo, a gente está fazendo esse exato desafio técnico por 5 anos. Será que a gente consegue organizar um espaço? Será que a gente consegue descrever a sintaxe de um objeto? E será que a gente consegue descrever a sintaxe da correlação entre objetos dentro de um espaço, de forma a conseguir viabilizar seja um layout, seja um terreno? Essa que era a nossa ideia. E a partir daí eu já começo a falar mais das soluções práticas aqui que a Arquigen começou a desenvolver, e vale dizer que a gente nasceu resolvendo problemas espaciais de layouts de interiores. E aí, nesse caso específico, é de um layout de uma agência bancária de uma instituição financeira. Os nossos primeiros algoritmos, eles parcelavam esse layout, esse espaço,
em subambientes e depois começava a tentar posicionar mobiliários. Hoje em dia ele já consegue tanto receber estilos de arquitetura diferentes, com programas de arquitetura diferentes, consegue integrar com BIM e gerar documentação como cotas de alvenaria, cotas de abertura, tags de mobiliários, tags de comunicação visual e de porta e de janelas, passar os cortes e montar a folha. Isso tudo a partir daquele princípio tão simples que é organizar o espaço com um conjunto de objetos seguindo um conjunto de regras. Isso daqui é um pouco ele na prática. Então, o que você pode fazer aqui na nossa plataforma é dizer um programa, escolher um programa arquitetônico. Você pode escolher um programa, um estilo de arquitetura, seja ele qual for que a gente utilizou para ensinar os nossos algoritmos. E depois você consegue fazer pequenas modificações aí ao longo. Às vezes você não gostou de um espaço específico, você pode regerar ele. Ele vai gerando um monte de opções para cada um desses ambientes. De maneira muito rápida, você pode testar diversas premissas. E o que é interessante é que esse mesmo algoritmo que colocava um autoatendimento dentro de uma agência bancária, eventualmente evoluiu para conseguir colocar prédios dentro de um terreno. E não apenas isso, mas ele conseguiu colocar apartamentos dentro de um pavimento tipo, depois colocar esse pavimento tipo dentro de um terreno. E você já começa a perceber para onde que essa brincadeira vai. A gente começou a moldar uma tecnologia que eventualmente veio a se tornar uma ferramenta muito, eu, pelo menos, acredito, muito útil para muitos de nossos clientes na parte de estudos de viabilidade de terreno. E aí, de novo, a gente não vai fazer aquele prédio que vai ganhar arquitetura do ano aqui no Brasil, mas a gente vai estudar muito rápido se um terreno vale a pena ser incorporado e seguido adiante, aí sim com projetos de arquitetura mais detalhados, ou se eles precisam ser descartados. Os arquitetos e as arquitetas que estão utilizando a plataforma, elas conseguem testar premissas diferentes do tipo, se eu colocar 100% de apartamentos de estúdio, como é que vai ficar a minha área privativa? Se eu colocar 50% de estúdio, 50% de 2 quartos, como é que vai ficar a relação da minha privativa versus a construída? E com isso a gente consegue testar diversos cenários, eventualmente levar para comitês de incorporação de maneira muito rápida. A expectativa é que a gente reduza muito desse tempo dos profissionais, nessas experimentações, nessa inércia de sair da folha em branco. E aqui também é um exemplo da plataforma rodando. E aí você pode cadastrar ali, em vez de um programa arquitetônico de imobiliário, você pode falar o que você quer de tipologias de apartamento. Quanto que você quer destinar para a área de lazer e infraestrutura? Quais são as restrições urbanísticas que você está levando em consideração? E com essas informações, em questão ali de minutos, ele vai gerar uma série de opções. Inclusive, esse é um caso bastante interessante com um ótimo cliente nosso, que é a Curi, que já está utilizando no dia a dia para acelerar o processo de estudo de viabilidades deles. Espera aí. Só saiu aqui o modo de apresentação, só um momento. Inclusive, nesse caso, e é isso aqui eu posso até comentar, porque já foi dito na Convenção Secov de 2024 do ano passado, isso daqui é um caso real do pessoal da Curi que passou, onde eles estavam estudando na mão um certo terreno e chegaram num indicador, chegaram num número de unidades. Quando eles começaram a rodar com a nossa plataforma, e claro, tá? Só para deixar bem claro, não é a IA rodando sozinha, mas é um trabalho conjunto entre as arquitetas da Curi e a solução. Quando começaram a trabalhar junto com a plataforma, elas conseguiram chegar em número de unidades que antes não estava, que superou até o trabalho humano, assim, em certas medidas. Então, nesse caso, ele conseguiu colocar quase 100 unidades a mais nesse terreno. E esse evento se aconteceu mais uma vez, não foi tipo uma exceção, não foi um único caso. Nesse aqui que foi muito emblemático, porque era o terreno que a gente utilizava inclusive para testes internos na ArcGen, um estudo que o pessoal da Curi colocou 845 unidades, e aí depois um trabalho conjunto entre a nossa plataforma e os profissionais deles chegaram em 1.067. Então, se não bastasse a plataforma fazer o projeto mais rápido, ela auxiliou os profissionais a chegarem a um número de 100 unidades habitacionais a mais. E aí, pensando ali num VGV, quanto que isso não impacta, né? Você, se é na Minha Casa Minha Vida, se vender a 250 mil cada unidade versus 100 unidades,
não é apenas redução de tempo ou redução de custo operacional, a gente está falando no impacto direto na possibilidade de faturamento da companhia. Então, acho que ela muda um pouco o paradigma de como a gente pode trabalhar, em especial, o mercado da construção civil. E tá, isso aqui eu estou mostrando só case, tá por enquanto um pitch muito comercial e tudo mais, mas como que a gente chega, né, nesse processo? E acho que vai ser um pouco disso, lógico, não tudo, porque isso daí é uma coisa que a gente vem trabalhando na Arquigen e é o nosso trabalho, mas um pouco dos conceitos é tratado no curso de inteligência artificial aplicada à construção da Ziggurat. Então, o que está por debaixo do capô, né? Acho que essa é a discussão rica da Masterclass de hoje. Acho que o primeiro passo é entender que o processo de produção de projeto, e aí eu vou falar especificamente da arquitetura, mas entendam que todas as disciplinas de projeto, como a engenharia civil, a engenharia hidráulica e elétrica, também pode ser pensado da mesma maneira. A gente consegue decompor a nossa construção, a nossa produção, em processos bem definidos, em etapas bastante claras. E eu acho que é a partir do entendimento profundo do processo de se fazer arquitetura, nesse caso, que a gente consegue ter alguma chance de ensinar a máquina a fazer algo parecido. Então, aqui no caso da arquitetura, você precisa entender um problema bastante específico, e aí a máquina tem que entender de maneira generalizada. E aí, a partir daí, você começa a fazer uma série de esboços que eventualmente viram testes mais detalhados, que eventualmente viram modelagem, que eventualmente viram desenhos técnicos e depois as documentações completas. O que acontece nesses intervalos é que as premissas vão mudando. O arquiteto vai tendo novas ideias. E com essas novas ideias, ele quer testar novos esboços. Com novos esboços, ele precisa fazer novos testes, novas modelagens, vai virando um negócio extremamente interativo. Então, acho que o principal desafio é como é que a máquina consegue ir e voltar e se autocalibrando e autocalibrando a sua rota de percurso conforme ela vai tendo insights do que ela mesma produziu. Esse acho que é o grande desafio. Como que a Arquigen começou a trabalhar, atacar um pouco desse problema, né? E no final do dia, se parar para pensar e tirar os grandes jargões de IA e tudo mais que o pessoal tem ouvido muito nas mídias hoje, o final mesmo do dia é um trabalho de você reduzir um domínio do seu espaço amostral. E o que isso significa? Imagina acho que para explicar isso é mais fácil eu mostrar como, por exemplo, um quarto bem pequeno. Um quarto talvez de 5 por 5 metros. E tudo que eu quero fazer dentro desse quarto bem pequeno é colocar dois móveis, talvez uma cadeira e uma mesa, simplesmente isso. Qual que é o número de possibilidades que eu tenho para alocar esses dois mobiliários de modo que faça algum tipo de sentido? Então, quando você começa com esse desafio de posicionar esses dois mobiliários dentro de um quarto de 5 por 5 apenas, o espaço amostral de possibilidades que você tem para satisfazer esse layout é quase que infinito. Só que depois você começa a colocar algumas restrições, assim, depois você consegue colocar a primeira regra e mais óbvia de todas, do tipo, dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é uma coisa da física, uma coisa óbvia. Então, de todas as possibilidades infinitas que eu tinha para colocar esses dois móveis dentro do meu terreno, dentro do meu quarto, alguns deles já vão ser impossibilitados pela própria natureza física da minha cadeira e do meu móvel. Beleza, então aquele meu domínio amostral, que era quase infinito, foi reduzindo um pouco. Aí eu posso colocar um outro tipo de regra, do tipo, um objeto ele não pode obstruir um acesso. Então, caso eu tenha uma porta, caso eu tenha múltiplas portas, eu não posso na frente dele colocar ali uma cadeira ou uma mesa. E só com essa nova regra, o meu domínio amostral diminuiu drasticamente. E depois, se eu coloco todo o mobiliário deve ser acessível, se eu coloco a circulação mínima deve ser de 60 centímetros, senão ninguém passa. E conforme eu vou colocando cada vez mais e mais regras, aquele espaço amostral que era quase infinito se reduz para 100. Depois de 100 se reduz para 10. Depois de 10 se reduz para 3. E aí você tem coisas que começam a fazer mais sentido. Ou seja, se eu consigo, em um espaço, descrever as regras que gerenciam a sua ocupação, e se eu conseguir descrever isso para uma máquina, eu consigo pensar em formas de redução desse domínio para que a IA busque ali as 10 melhores opções no final do dia, satisfazendo todas essas regras e essas restrições. Qual que é o desafio no meio do caminho? O desafio é que nem
toda regra é preto no branco. Nem toda regra é um sim ou não do tipo dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. E eu vou dar o exemplo da acessibilidade. Na acessibilidade, é ideal que uma frente de acesso tenha pelo menos 90 centímetros de largura. Só que se por acaso a minha circulação tiver 1 metro, não é um cenário impossível. E se por acaso a circulação tiver 80 centímetros, apesar de não satisfazer a acessibilidade universal, ela também não inviabiliza a questão de circulação, porque pessoas que não são PNE conseguiriam passar. Ou, por exemplo, como é que eu crio uma regra que diz se um dado lugar tem uma boa visibilidade ou não? Começa a ficar mais subjetivo e não tem um simples certo ou errado. Você tem toda uma miríade de possibilidades que são consideradas um pouco mais válidas do que outras. E pegar aqui no caso de um terreno. Só porque um prédio não ficou alinhado com seu vizinho não quer dizer que isso é uma solução errada. Quer dizer que talvez ela apenas seja menos desejável do que uma outra solução que colocou prédios alinhados. Ou, por exemplo, que um prédio não pode estar olhando as varandas num prédio não pode estar olhando perpendicular às varandas do outro. De novo, não é uma coisa que está 100% errada, mas se você tiver a possibilidade de dar mais privacidade para cada uma dessas unidades, provavelmente você devia ser melhor avaliado do ponto de vista de projeto de arquitetura. Então, quando a gente começa a perceber uma coisa muito interessante, que é, existem regras que são preto no branco, ou seja, pode ou não pode, que nós chamamos de restrições. E existem outras que são mais flexíveis. Elas têm ali toda uma área cinzenta que é considerada permissível e pode ser calibrado conforme subjetividade. Isso nós chamamos de critério. Então, se a gente tem ali um conjunto de critérios, um conjunto de restrições que a máquina consegue entender, nós conseguimos, de certa forma, treinar ela para buscar por conta própria a redução desse domínio. E é isso que a ArcGen vem fazendo por um bom período. E aí, o que é legal mostrar também é que isso daí não nasceu pronto, isso também não nasceu só por consumir uma API de alguém que já tinha desenvolvido essa tecnologia, isso nasceu com muito braço e muita pesquisa e desenvolvimento. Esse foi o primeiro algoritmo da ArcGen que nós plotamos, isso em 2020. E tem apenas um polígono azul, um polígono amarelo, verde e vermelho. E eu acho que todos vocês que estão assistindo essa Masterclass vão achar isso nada ou nem um pouco impressionante. Mas para a ArcGen isso daí foi um salto muito, muito importante. Isso foi um dos maiores marcos e talvez o marco mais importante de evolução tecnológica nossa. Porque o que nós conseguimos nesse GIF foi falar que um polígono geométrico não era apenas um polígono geométrico. Ele era carregado de valor semântico. E aí, nesse caso, o que a gente estava estudando era se a gente conseguia atribuir informações de um ambiente para um polígono geométrico. Então, esse polígono azul, ele não é apenas uma geometria. Ele é a representação do ambiente de autoatendimento. E o amarelo não é apenas um retângulo amarelo, ele é a representação de um ambiente de espera. O verde representa o atendimento gerencial e o vermelho representa uma retaguarda. Quando a gente começa a colocar essas camadas semânticas em cima, não é qualquer posicionamento e particionamento do autoatendimento que vai ser considerado válido. Ele tem que respeitar uma série de regras de proximidades entre os ambientes. Ele tem que respeitar uma série de regras de acessibilidade para garantir que todos os pontos dele podem ser acessados por uma pessoa. Então, a ArcGen tecnologicamente conseguiu comprovar para si mesmo que era possível colocar camadas semânticas, ou seja, informações, meta-informações em cima de uma geometria. E a partir daí teve um boom ali de evolução tecnológica do nosso lado. Depois o próximo passo foi, ok, se a gente consegue dar informações para um ambiente, a gente consegue dar informações semânticas para um objeto. E aí esses objetos começaram a ser colocados ali dentro desses espaços. E vocês vão ver que no começo eram só retangulinhos, só coisas muito, muito simplificadas, mas que não diziam absolutamente nada. Só que depois a gente conseguiu colocar mais camadas semânticas, esses simples retângulos começaram a representar outras coisas, como mesas, cadeiras, autoatendimentos, TVs, racks e assim por diante. E ó, notem que isso já se passaram 2 anos só para a gente colocar esses bloquinhos dentro de um ambiente.
Em 2023, a gente conseguiu evoluir ainda mais. Agora a gente consegue colocar, inclusive, comunicações visuais, a gente consegue colocar coisas fixadas na parede, consegue entender o sentido dos objetos e os algoritmos estão cada vez mais rápidos. Eles começam até a entender materialidade das coisas. E em 2024, a gente explode isso e ele não apenas consegue resolver ambientes cada vez maiores, mas agora ele está conseguindo resolver a construção por conta própria de um pavimento tipo. E se não bastasse isso, ele posiciona esse pavimento tipo que ele mesmo montou por conta própria dentro de um terreno distribuído de formas bastante distintas. O que é interessante nessa imagem é o seguinte: o mesmo algoritmo que está colocando, tá, não é o mesmo, mas é um algoritmo muito próximo que está colocando essas posições gerenciais e salas de reuniões dentro de um espaço, ele está construindo um pavimento tipo de uma incorporação e está pegando esse pavimento tipo e colocando dentro de um terreno. Ele nasce de uma mesma base tecnológica, mas até aí já se foram 4 anos de desenvolvimento de P&D. No final, tinha um outro slide que eu tinha colocado, mas no final é tudo isso. Mas acho que o que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, que já sim está sendo utilizado em casos reais. Tem empresas muito sérias e muito respeitadas no mercado, como a Core, que já estão utilizando no dia a dia. E tudo foi montado sem consumir APIs externas, tudo foi como montado dentro do Brasil por conta própria, por pesquisa em desenvolvimento próprio, com muito suor. E a partir desse conceito que eu mostrei ali das nossas estruturas de dados. Acho que tem muito ainda para evoluir, tem várias coisas que nós ainda gostaríamos de fazer, como lidar com questões de topografia, chegar a aproximar mais nos aproximarmos cada vez mais da parte de orçamentação e também automatizar muito da parte de documentação técnica. Mas eu acho que são etapas, assim, e eu já percebo o mercado, em certa medida, começando a se interessar mais por tornar essa produção mais eficiente, começando a querer testar mais, querer utilizar mais desses resultados. E isso nos anima aqui na ArcGen bastante, porque todo mundo sempre diz, né, o setor da construção civil é sempre o mais conservador, eles não são muito abertos à inovação, muito abertos a tentar, mas não é o que a gente está percebendo hoje, conversando com o pessoal. Existe muita vontade de querer fazer melhor, existe muita vontade de querer inovar, só que existem um excesso de informação tão grande, um excesso de ferramentas, de provedores e de balas de prata que propõem resolver tudo, que fica confuso mesmo você começar a se orientar por onde começar essas otimizações. No caso da que a gente escolheu uma única batalha, que é a gente automatizar o máximo possível a produção de arquitetura. Mas eu entendo que existem tantas outras aplicações que a gente nem chegou a falar, como, por exemplo, a questão do canteiro de obras. Eu acho que tem muito espaço para inovar. E eu acho que o conceito mais abrangente de inteligência artificial ele vai mudar muito a nossa cadeia de produção nos próximos anos. Aí, obrigado pela participação de todo mundo. Eu fico aberto aí a tirar perguntas. Eu vi que tem um monte aqui no chat, eu não olhei a nenhuma ainda. Sim, obrigada, Thomas. Temos muitas perguntas aqui, muitas dúvidas. Vamos começar com a primeira. Qual a linguagem de programação utilizada para o aprendizado da máquina? Putz, tem uma salada de coisa, mas acho que mais focado ali nos algoritmos de IA é Rust no baixíssimo nível e Python no alto nível, especialmente quando tem que usar bibliotecas e tal. E o sistema trabalha com otimização linear e não linear? Mais do que isso, mas de maneira simplificada, sim. A gente trabalha com vários algoritmos de otimização. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, tá? Eu acho que uma coisa que vale dizer é que não é um único algoritmo de IA, ou não é uma única solução de IA. Existem várias coisas ali. Tem algoritmos heurísticos, tem algoritmos de busca, tem algoritmos de otimização, tem algoritmos genéticos, tem regressões, tem um monte de coisa acontecendo. Então, às vezes a gente coloca tudo isso no mesmo pacote de IA e muitas vezes as pessoas acham que é apenas um chat GPT, mas não, tem uma salada assim de tecnologias sendo aplicadas para resolver um único problema. E a Mariana pergunta se não usa APIs externas.
Nenhuma API externa. No máximo para conectar com softwares da Autodesk, como o CAD e o Revit. Mas do core da tecnologia, da parte de IA, é todo desenvolvimento interno. Hum. Você acredita que será possível estudar arquiteturas mais especializadas, como escolas e indústrias, com suas regulamentações próprias em nível federal, estadual e municipal? Tenho certeza que sim. A gente só precisa ter acesso a esses dados e tempo para fazer os treinamentos. Na parte de indústria, não é bem indústria, tá? Mas a gente já está conseguindo resolver para galpões logísticos. Inclusive, dando pré-dimensionamentos de estruturas metálicas. Então, se a gente tem acesso às regras que fazem a legislação de um dado ocupação, muito provavelmente a gente consegue replicar para a máquina. Um outro exemplo é que a gente está trabalhando com uma empresa do setor hospitalar, extremamente complexo. Mas se a gente tem clareza de quais são as regras que regem a estrutura de ocupação do espaço, a gente consegue replicar para a máquina fazer. O sistema da ArcGen é só para grandes empresas ou será disponibilizado para escritórios de arquitetura menores? A nossa vontade é para disponibilizar de maneira mais universal. Mas só para deixar bem claro também, não é tão trivial e também não é tão barato você treinar uma máquina. Existem muitos custos associados. Então, por enquanto, foi-se possível viabilizar apenas com grandes empresas. Mas é o sonho pessoal meu e do Ale conseguir que qualquer escritório ou profissional autônomo de arquitetura possa utilizar a nossa tecnologia. A gente vem caminhando bastante para isso. Em algumas soluções, a gente conseguiu baratear bastante o nosso custo operacional, mas não para tudo. Especialmente esse generativo para viabilidade, ele consome muito dado, ele é bastante complexo de se treinar. Depois a gente pode falar de valores, mas ainda não é tão acessível para um autônomo poder consumir que nem você consumiria um pacote Adobe, por exemplo. Por outro lado, a ArcGen ela está tentando disponibilizar, à medida do possível, coisas que retornem valor mais rápido para profissionais de arquitetura. E a gente sabe que a parte de documentação é uma dor muito grande do mercado. Então, se vocês entrarem no nosso site, a gente liberou ali um plugin gratuito que simplesmente tem o objetivo de automatizar o detalhamento quer dizer, desculpa, não detalhamento, a documentação de ampliação de áreas molhadas. A gente quer ver se isso ajuda um pouquinho alguns profissionais. Se a gente perceber que documentação faz vocês, automatizar a documentação faz vocês ganharem bastante tempo, nós vamos desenvolver mais coisas. E esse plugin está totalmente gratuito, tá? Ele está em beta ainda, então talvez tenha alguns bugs acontecendo, mas eles estão totalmente gratuitos. É só vocês deixarem ali o e-mail de vocês para solicitar acesso ao plugin. E qual a diferença entre o software da ArcGen para outros no mercado, como Architectures? A Architectures eu explorei pouco, mas pelo que eu percebi, ela tem muitas soluções de arquitetura generativa, inclusive nós achamos ela muito bonita, muito mais bonita que a nossa, inclusive. Mas o que nós percebemos é que duas coisas, assim. Primeiro, ela ainda exige que o ser humano dê inputs muito precisos, ele exige que o ser humano trace a linha que direciona onde vai ser a construção do eixo do prédio, por exemplo. Ela não queria por conta própria. E, além disso, são só com as tipologias e parâmetros disponibilizados pela Architectures. Você não pode ir testar com o seu apartamento, ou testar com o seu pavimento tipo, ou testar com as suas regras de legislação de atuação municipal. É muito duro nesse sentido. E o que nós percebemos, pelo menos com os clientes que nós atuamos, é que apenas isso, um produto de prateleira, não basta. É preciso treinar com as próprias regras de cada usuário. Porque cada usuário tem uma visão de arquitetura muito específica, né? Muito diferente. Não dá para massificar e generalizar a produção. Sempre vai exigir ser necessário calibragens. O plugin é para Revit. ArchiCAD nós não trabalhamos ainda. Mas a gente está fazendo uma integração com IFC muito em breve. Eu acho. Aproveitando que menciona... Ah, desculpa. Quer Desculpa, adicionar alguma Renato. coisa? Não, eu estava lendo a pergunta aqui, mas Ah, tá.
Essa A do Architectures e do Test Fit? Isso. O teste fit a gente acompanha muito de perto. Eu acho a solução muito interessante, muito poderosa. Eu acho que ela é uma das mais maduras no mercado. E eu acho que ela é uma das mais poderosas também. A ArcGen não faz, não faz as coisas que a Test Fit ainda faz. Só que a gente tem alguns diferenciais e, de novo, eu vou voltar para a parte da customização do modelo de treinamento. A Test Fit também busca impor os padrões deles, as normas deles, e dando muito pouco espaço para o usuário adaptar a solução. E acho que é aí que a ArcGen ela consegue ter alguma barreira competitiva, mas eu acho impressionante. É um competidor que nós acompanhamos de perto. Esse plugin é online? Vocês baixam online, só que vocês instalam localmente. Nós estamos ainda a decidir se é mais interessante para os usuários ter como plugin instalado local ou se era melhor ser uma aplicação web. Mas o nosso MVPzinho, vai por assim dizer, a nossa fase beta, é, você baixa um instalador e depois vai para a máquina. Hoje em dia funciona para o Revit 24 e 25, que a gente garante que funciona. As mais antigas nós não testamos. E existe algo nesse sentido para instalações? Também pode usar para projetos de instalações, estruturas, arquitetura em geral? Hoje está só focado em arquitetura, mas se a gente perceber que funciona e que retorna algum tipo de valor, nós já estamos trabalhando em especial para essa empresa do setor hospitalar, para automatizar a documentação de instalações elétricas, hidráulicas e ar-condicionado. Perfeito. Acho que não temos mais perguntas aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você, que você deixe uma mensagem ou um pensamento, o que você acha que vai acontecer daqui uns anos, em que direção estamos indo, o que você acha que é importante a gente ter em conta, porque se fala muito da IA, né? Mas o que é mais importante para você e qual que é o futuro da IA no setor da construção e arquitetura? Eu acho que a IA no setor da construção, e eu preciso ser humilde também no caso da ArcGen, está muito incipiente, está muito engatinhando assim. Tem outras indústrias muito mais maduras em utilização de tecnologia, além de desenvolvimento de tecnologia. A construção civil mal está conseguindo utilizar ainda. E até mesmo para a própria ArcGen, né? Nós somos uma startup ainda. Eu acho que nenhuma das soluções ainda despontou como uma coisa de prateleira, como aconteceu no AutoCAD. Não estamos nessa revolução ainda. Mas a forma de se produzir arquitetura e a forma de se construir, eu acho que vai ter otimizações muito radicais aí nos próximos anos e eu gosto muito de ver como que alguns dos nossos clientes têm interagido com a aplicação, assim. E aí o que fica muito claro para a gente é que a IA ela não veio para substituir o trabalho de produção de nenhum profissional nesse sentido, mas ela potencializa demais alguém que a utiliza. E de novo eu vou pegar o caso da Cone, mas também entende tantos outros clientes, que não é que eles deixaram de projetar ou de mexer no CAD, é só que eles estão conseguindo testar mais rápido. Se eles têm uma ideia, algum insight, eles põem para a IA fazer o primeiro draft ali, fazer o primeiro, sair da folha em branco. Depois eles vão refinando, depois eles vão detalhando, e aí sim que você ganha eficiência de projeto. Eu acho que vai ser cada vez mais um trabalho híbrido. Eu sou muito crente no trabalho híbrido entre IA e profissionais humanos, e acho que o que mais vai ser valorizado no mercado daqui para frente é raciocínio crítico e visão estratégica do que velocidade e eficiência operacional. Perfeito, Thomas. Bom, vamos encerrando então. Acho que não temos mais perguntas. É, tem um comentário aqui do Leandro, que ele já usou o teste fit, porém ainda não entendemos que ela é uma ferramenta 100% aplicável.
penso que se você conseguir ter mais conexões com informações da topografia, isso será um ganho de mercado muito grande. É Se isso a gente você... já está desenvolvendo, tá? Inclusive tem um cliente nosso da construção que já está utilizando. E o que que é legal? Quando ele posiciona uma edificação no terreno, não é apenas no intuito de colocar o máximo de torres possível, mas é no intuito de achar no lugar do terreno onde tem a menor movimentação de terra. Isso foi muito interessante. Ainda está em fase de POC, ainda está em fase de teste. Não foi liberado, inclusive não foi liberado para uso de produção para os nossos atuais clientes, mas internamente, né, que a gente está muito próximo de soltar isso e está muito legal. Eu também concordo que acertando isso é revolucionário. E também me perguntaram se a Masterclass vai ficar gravada. Quem se inscreveu vai receber a gravação por e-mail em 1 semana. Quem não conseguiu assistir ela por completo ou perdeu alguma parte. E vamos fechar com essa última pergunta. Qual o seu foco para a infraestrutura? Pois isso é uma área esquecida no BIM. Foco para infraestrutura. O Darkgen ainda não tá? A gente ainda não está olhando para infraestrutura, mas talvez eu gostaria de conversar mais, Iana. Eu não sei o tamanho da dor do mercado. Se tiver interesse de mercado, é que a gente tem interesse em montar, mas eu precisaria conhecer mais, preciso saber mais. Na parte do bem de fato, eu sei que tá bastante atrasado, está com bastante dificuldades de compatibilização em especial, mas eu não tenho mais detalhes. O foco da ArcGen ainda não está direcionado para infraestrutura, mas é por ignorância, não conhecemos o mercado. Muito bem. Bom, vou terminando por aqui então. Quero agradecer ao Thomas, a todo mundo que ficou com a gente até o final, e a Arquigen também. E isso. Obrigada, Thomas. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Eu que agradeço, então. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pela presença. Boa tarde aí. Boa tarde.